Olá, seja muito bem-vinda a mais um encontro dessa semana, um momento onde nós compartilhamos verdades poderosas sobre a graça de Deus. E nós vamos iniciar agora uma nova sequência de vídeos, onde nós vamos falar sobre a redenção. Nós vamos entender desde o início como aconteceu, porque o homem se afastou de Deus e como Jesus nos trouxe de volta. Para começarmos hoje, vamos começar lá no início da história, não tão no início assim, mas sobre o momento em que tudo mudou. O plano perfeito e original de Deus era que o homem vivesse em comunhão, em um relacionamento com Ele. Deus criou o homem não para ter medo, não para ter a fragilidade. Deus criou o homem para estar em conexão direta com Ele. Mas algo aconteceu que mudou toda a história da humanidade. Quando pegamos para ver, lá em Gênesis, vemos quão linda era a comunhão entre o homem com Deus. Vemos como o homem era livre e feliz naquele jardim, onde Deus falou: coma de tudo, somente desse fruto que não comerás. Então Deus deu somente uma ordem. O homem poderia desfrutar à vontade. Agora imagina você podendo desfrutar à vontade de riquezas, de bens, de alimentos, onde o homem podia viver livremente naquele jardim com a sua esposa, a Eva. Mas aconteceu algo que mudou isso. O momento que Adão pecou, houve ali uma ruptura entre ele e Deus, na conexão dele, de relacionamento entre ele e Deus. Então, a partir desse momento, surgiram o medo, surgiram a culpa, surgiram a vergonha. Então, quando a gente vai ler lá, o que é a primeira coisa que, após eles pecarem, que acontece? Os olhos deles, os olhos de Adão se abriu. E ao deparar, os olhos se abrirem e virem que estavam nus, qual é a seguinte coisa que eles vão fazer? Ele vai se esconder de Deus, porque ele ouve os passos de Deus e ele fica com vergonha. Mas por que que antes ele não tinha vergonha? Por que que antes não tinha esse medo, essa vergonha, essa culpa? Isso foi logo após o momento da queda. A Bíblia então mostra que eles pegaram, folhas de figueira e entrelaçaram para se esconder, para se cobrir, porque no momento em que houve ali a queda, que eu falei, que os olhos foram abertos, eles percebem a nudez, vem ali a vergonha, o medo quando houve os passos de Deus sobre o jardim, então eles procuram mais rápido. Agora imagina a cena, eles correndo, procurando folhas de figueira para poder se cobrirem da nudez dele, porque não queria se encontrar com o pai sendo exposto à sua nudez, às suas falhas. E o que essas folhas nos mostram? Elas mostram o nosso esforço, elas mostram a nossa capacidade de querer esconder de Deus as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Ela mostra a gente querendo resolver um problema sozinho, algo que não conseguimos resolver, porque é isso que Adão queria fazer. Porque Adão viu a sua nudez e ele queria se esconder, então ele pensou: rápido, se eu colocar essas folhas aqui, aparentemente tá top. Se eu me cobrir a minha nudez aqui, não vou ter vergonha e tá tudo resolvido. Mas, pegando aqui de um sentido literal, o que acontece com as folhas? Você tira uma folha ali da árvore, arranca, ela não vai secar? Não seria ali uma solução temporária? Porque ele colocou as folhas, teria que repor. Ou seja, a folha está secando,
Então eu vou ter que catar mais folha para me cobrir de novo, porque aquela tá se secando, vai se desfazer. Então isso mostra o esforço de eu querer fazer e fazer e fazer para ser aceito por Deus. Porque o que ele queria era ser aceito. Porque no momento da queda veio ali a culpa, veio a vergonha, então o que ele pensou? Eu preciso ser aceito por Deus novamente. Como ser aceito se todas essas fragilidades minhas estão expostas? Mas como Deus é maravilhoso, que a Bíblia mostra é que Deus não aceitou aquela solução que o homem tinha tentado fazer. Então a Bíblia mostra o quê? Que Deus tira, Deus remove aquelas folhas e Deus promove uma nova veste para o homem. Deus então providencia, e o que a Bíblia fala que seria ali a pele de um animal, né? A pele de um cordeiro. Isso tudo já apontava lá para frente, onde um cordeiro seria morto, onde Jesus seria morto, para nos dar essa nova veste. Então, quando Deus repreende, repele aquele esforço de Adão, Deus está mostrando que não é você que vai conseguir resolver o problema. Você criou o problema, né? Porque nós somos muito bons em criar problemas, mas para resolver não conseguimos. Aí vamos tentando remediar, né? Vamos, faz uma coisinha daqui, uma coisinha dali. Mas Deus não trabalha com isso. Deus pegou e falou: meu filho, eu não aceito isso. E Deus, ele próprio, providenciou uma nova veste para que Adão pudesse vestir mais a sua esposa, que foi a pele de um cordeiro, apontando lá para a cruz, onde Jesus foi morto por nós. Então, seguindo aqui, podemos ver que a redenção ela não vem pelo esforço humano, mas ela vem com a ação de Deus. Deus promovendo, Deus entregando, Deus te dando algo. Muitas pessoas vivem como lá no Éden, como Adão, né? Tentando ser dignas da presença de Deus, tentando se aproximar de Deus por meio dos seus esforços. Mas o caminho que Deus mostrou sempre foi outro. O caminho que Deus mostrou é o quê? Não confiar naquilo que eu posso fazer, mas confiar naquilo que Ele já fez, confiar naquilo que Cristo já fez. Deus providenciou uma nova veste para Adão. Deus providenciou a pele de um cordeiro para ele, assim como Ele providenciou também para nós um cordeiro, seu filho amado. Então, nós não devemos confiar naquilo que nós podemos ou conseguimos fazer, mas naquilo que Deus já providenciou, naquilo que Cristo já fez por nós. Então, a religião são folhas. São folhas eu tentando fazer algo temporário, eu tentando resolver o problema, mas a graça é Deus providenciando uma cobertura, uma nova veste, uma nova criação. Então, desde o início, Deus nunca quis, nunca foi o desejo de Deus essa distância entre ele e o homem, mas, pelo contrário, ele sempre preparou um caminho para trazer o homem de volta para ele. Então, tendo clareza de tudo isso, entenda que se você está em Cristo, você não está mais distante de Deus, que ele já preparou o Cordeiro que foi Cristo para te resgatar e trazer de volta a conexão e comunhão com ele. Então, tendo clareza disso, viva essa semana de acordo com aquilo que você é, pensando que não é pelo que eu faço, não é pelo meu esforço, mas confie naquilo que Cristo já fez por você. Mas essa história não termina aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos ver algo ainda mais surpreendente, porque mesmo depois do erro, da queda, do pecado, né, depois de toda essa bagunça, Deus não abandonou o homem, mas Deus foi de encontro a ele. E isso você vai ver no nosso próximo vídeo. Então, que você tenha uma semana abençoada debaixo da glória e da graça de Deus.
A graça de Cristo fortaleça o seu coração e nos vemos no nosso próximo encontro.